Bom dia, tudo bem? Como você está? Vamos lá? Iniciaremos a nossa aula hoje com o nosso livro de matemática. Abra um livro de matemática na página 15, lá no finalzinho da página 15. Ainda falando sobre coleções, continuaremos a nossa aula no nosso livro. Na aula anterior, falamos sobre coleção de bolas de gude, em que Pedro e José colecionavam bolinhas de gude. Quem se lembra? Pedro e José. Cada um tinha uma quantidade de bolinhas de gude. Aí, no número 3, lá no finalzinho, na página 15, lá no finalzinho, ó, diz assim: Pedro organizou sua coleção de bolinhas de gude assim. Olha a posição que ele colocou as bolinhas de gude. Uma do lado da outra, horizontal e vertical. Está vendo? Agora, vamos responder as perguntinhas lá na página 16, que diz assim, letra A. Quantas bolinhas de gude Pedro colocou em cada linha? Linha, voltando lá na página, linha seria isto daqui. Uma do lado da outra, retinha. Então, quantas bolinhas de gude Pedro colocou em cada linha? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas de gude. Então, respondam. Letra B. E em cada coluna? Ele colocou 5 em cada linha e em cada coluna ele colocou quantas? Colunas sempre em pé. Contem e coloquem aí no pontinho. Letra A no pontinho. Então, em cada linha, ele colocou 5 bolinhas. E em cada coluna, quantas bolinhas? Contem lá. Letra B. Há mais bolinhas de gude nas linhas ou nas colunas? Nas linhas que Pedro colocou, tem mais bolinha de gude ou é nas colunas? Marca com X a resposta. Letra C. Qual é a figura geométrica plana obtida na organização das bolinhas de gude de Pedro? Quando ele organizou as suas bolinhas de gude, ele formou uma figura geométrica plana. Que figura geométrica plana seria essa? Qual é o nome? Escrevam lá na letrinha C. Agora, na letra D, vocês farão a mesma organização que Pedro fez com as bolinhas de gude dele, só que com a quantidade de bolinhas de gude de José. Quantas bolinhas de gude José tem? Ele tem 16. Então, vocês organizarão as bolinhas de gude dele. Eu organizei do meu jeito. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou assim a organização de bolinhas de gude de José na minha organização. Eu coloquei 4 bolinhas nas linhas e 4 bolinhas nas colunas. Que figura geométrica plana nós formamos? Façam a sua, tá bom? Tem que dar 16 bolinhas juntinhas, igual na organização de Pedro, a de José. Olha, a Tilane organizou 4 na coluna, 4 na linha. Aqui eu tenho 16 bolinhas de gude, que é a quantidade de José, tá bom? Façam aí agora no caderno, no livro de vocês, no quadro, aqui, para responder as questões. Que aí diz assim, ó, quantas bolinhas de gude há em cada linha? Depois, e em cada coluna? E qual o nome da figura geométrica obtida na organização das bolinhas de gude de Pedro, de José que nós fizemos? Olha só, é necessário que faça as bolinhas do mesmo tamanho, uma do lado da outra, mesma quantidade numa coluna, na outra, na outra, na outra. E a mesma coisa na linha, tá bom? Para vocês conseguirem visualizar uma figura plana. Agora, vamos para a página 17. Na página 17 diz assim, ó, a professora do primeiro ano levou para a sala de aula a coleção de bichos de pelúcia que ela tem. Olha isso, ela levou uma coleção de bichos de pelúcia. Olhe a representação da coleção e sem contar, é assim, ó,
Vocês vão olhar e, sem contar, imaginar. Eu acho que tem 10 bichinhos de pelúcia? Ah, não. Eu acho que tem 13. Quando você olha, quantos bichinhos de pelúcia você acha que tem nessa coleção aqui? Todos estão nesta imagem. Então, eu quero que você olhe, pense rapidinho quantos bichinhos tem nessa coleção. Não pode contar, tá bom? Primeiro pense. Aí, registre o seu palpite. É uma suposição. Um palpite, eu acho que tem. Aí, vocês registrem aqui o seu palpite. Depois, na letra B, vocês irão agora contar quantos bichinhos de pelúcia tem nessa coleção. Agora, conte a quantidade de bichinhos de pelúcia e registre esse número no quadro numérico no espaço correspondente. Então, primeiro é um palpite. Eu acho que tem, e diga a quantidade que você acha que tem sem contar. Depois, o que vocês farão? Irão contar todos os bichinhos de pelúcia. E irão registrar neste quadro aqui, da página 18, a quantidade exata. Aí responda na letra C. Houve diferença entre o seu palpite e o número real de bichos? O que você imaginou que tinha e a quantidade correta de bichos que tem. Você acertou ou você errou? Não acertou. Letra D. Quantas dezenas há o número de bichos de pelúcia da coleção da professora? Vocês contaram a quantidade? Contem aí. Contaram? Agora, me diga quantas dezenas tem nesta quantidade. Quantos bichinhos de pelúcia ela tem? 23. No numeral 23, quem é a dezena? Então, eu posso dizer quantas dezenas tem nessa quantidade de bichinhos? 2 dezenas. Então, registre na letra D. Na letra E, quantos bichos de pelúcia a professora tem que juntar à sua coleção para completar mais uma dezena exata? O que é dezena exata, tia? Dezena exata é todas as vezes que a quantidade a quantidade termina em 0. Por exemplo, eu tenho uma dezena de canetas, então eu tenho 10 canetas. Eu tenho 40 alunos, então 4 dezenas de alunos, então eu tenho 40 alunos. Isso é uma dezena exata. Todas as vezes que a dezena o numeral terminar em 0, a dezena será exata. Entenderam? Então, as dezenas exatas são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Parou em 90. Porque quando chega em 100, não é mais dezena. Aí vamos trabalhar centena. Mas fiquem calmos. Uma coisa de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. A professora tem 23 bichinhos de pelúcia. Ela não tem uma dezena exata, porque ela tem 2 dezenas e 3 unidades. Para ela formar uma dezena exata, quantos bichinhos de pelúcia ela vai precisar para formar? Então, se ela tem 23, para eu formar uma dezena exata, ela teria que ter 30. Para chegar a 30, quantos bichinhos de pelúcia faltam para formar essa coleção em uma dezena exata? 23 para chegar a 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quantos bichinhos ela precisa? 7 bichinhos de pelúcia. Então, respondam na letra E. Entenderam? Agora, na página 19, vamos falar de mais uma coleção. Agora é uma coleção de chaveiros de Paulo. Paulo coleciona chaveiros. Observem aí na página 19. Tudo bem? Quantos chaveiros estão representados acima? Vejam a quantidade de chaveiros que ele tem aí. 1, 2, vou contar aqui com vocês.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chaveiros. Então, ele tem uma coleção de chaveiros, uma dezena exata. Então, quantos chaveiros ele tem? 10 chaveiros. Aí diz aqui que sempre que completa uma dezena de chaveiros, Paulo guarda em uma caixa. Então, uma dezena é igual a 10 unidades. Letra B. Se uma caixa ele tem 10 unidades, 2 caixas, Paulo terá 2 dezenas de chaveiros. Porque 10 mais 10 é igual a 20. E 20 é uma dezena exata. 20 são 2 dezenas. Então, em 2 caixas, eu terei 20 unidades de chaveiros. Tudo bem? Agora, página 20. Para concluir o nosso livro de matemática. Atividade fácil, hein? Se em 2 caixas ele terá 2 dezenas e 20 unidades de chaveiros, agora eu quero saber de vocês, em 3 caixas, quantas dezenas ele terá? 3 dezenas. Por quê? 10 mais 10 mais 10 é igual a 30. E em 4 caixas, quantas dezenas ele terá? 4 dezenas. Porque 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 40. E em 5 caixas, Paulo terá quantas dezenas? Porque quantas unidades? Tudo bem? Agora, na letra F, pinte no quadrado numérico as dezenas exatas. Lembra que a tia Elane mostrou para vocês quais são as dezenas exatas? Então, pintem todas as dezenas exatas. Tudo bem? Agora, copie as dezenas exatas em ordem crescente. A ordem crescente é o quê? Sempre do menor para o maior. 10, 20, 30, 40, até 90. Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje de matemática. Atividade fácil, só que precisa de concentração, ok? Agora, vamos para a nossa folhinha de português, para vocês quebrarem a cuca aí. Na folhinha de português, um instantinho só. O que a tia Elane vai pedir para vocês para a aula de segunda-feira, além da maquete que vocês apresentarão? Se você tiver aí alguma coleção, tia, eu tenho coleção de carrinhos, eu tenho coleção de bonecas, eu tenho coleção de livros. Levem a coleção de vocês para apresentar para os amigos na aula de segunda-feira, na nossa aula ao vivo. Combinado? Então, vamos lá. Na nossa folhinha 5 de português, essa folhinha aqui, vocês irão caçar as palavras aonde o R intruso aparece. Como, por exemplo, em quadro. Quando faz essa baguncinha, esse barulhinho diferente no pedacinho. Quadro. Então, BR, DR, FR, PR, TR. Algumas palavrinhas. Quadro, prato, dragão. Deixa eu ver se eu acho uma aqui bem rapidinho. Eita. Bruxa. E assim tem frigideira, presente. Então, procure essas palavrinhas onde o R intruso aparece. Tudo bem? Depois eu quero vocês lendo essas palavrinhas, hein? E para concluir, vamos para o nosso livro de artes, da página 52 à página 53. Agora, nós falaremos de outro artista bem legal, Brincando com Mondrian. Observe a obra do artista Piet Mondrian. Escreva a seguir, olha só, essa obra dele. Aqui ele trabalha com linhas e trabalha com cores. E cores sempre únicas. Mais pra frente vocês entenderão.
Escreva a seguir as cores que o artista utilizou nessa obra. Então, o artista ele gosta de utilizar essas cores, ele gosta de utilizar essas linhas. Essa é uma característica da obra de Mondrian. Então, aqui, vocês escreverão as cores que ele utilizou nesta obra aqui, que é composição com vermelho, amarelo e azul. Ainda tem mais uma cor, é o nome do livro dele, tá bom? Aí na página 53, pergunta assim, número 1. Você sabia que as cores azul, amarelo e vermelho são chamadas de cores primárias? Você sabe por quê? O que são cores primárias? Agora trabalharemos, conheceremos, identificaremos as cores. Inclusive, vai rolar uma baguncinha aí em uma de nossas aulas ao vivo. Aguarde. Então, cores primárias são as primeiras cores. São cores que não é mistura de uma cor com outra que formou essa. Como, por exemplo, a cor amarela, azul e vermelho. Nenhuma cor se misturou para formar essas cores. Elas são as primeiras. Elas são as cores retiradas da natureza. Então, o que são cores primárias? São cores puras. Elas são sozinhas. Não precisou de uma cor junto de outra para formar elas. Como, por exemplo, para formar a cor verde, eu preciso do azul e do amarelo para formar o verde. Agora, para formar o amarelo, nenhuma. Nem o azul e nem o vermelho. Elas são puras. São as primeiras cores. Então, número 1. E você sabe por quê? Então, respondam aqui. Porque elas não têm misturas, porque elas são puras. Número 2. Onde que encontramos as cores primárias na natureza? Onde que vocês podem observar as cores primárias na natureza? O azul, o amarelo e o vermelho. Escrevam aqui, tudo bem? Número 3. Volte a observar a obra de Piet Mondrian e escreva a seguir quais são as posições das linhas que o artista usou. Lá atrás, nós trabalhamos as cores horizontais, verticais e inclinadas. Lembram? Então, me diga, observando o quadro dele, a obra dele, quais são as posições das linhas que ele utilizou? Escreva no número 3. Uma curiosidade. Depois de muitas experiências, Piet Mondrian preferiu usar as cores primárias e um mínimo de linhas nas posições verticais e horizontais para realizar as obras dele. Então, é o que a Tielane falou. Essas são características das obras de Mondrian. Tudo bem? Então, realize o exercício, façam com capricho e qualquer dúvida pode chamar a Tielane. Bom final de semana, não esqueçam da tarefa de vocês para segunda-feira. A maquete e nos apresentar uma coleção que vocês tenham aí. Tudo bem? Bom final de semana, bom descanso, tá? Beijinho!